Vamos seguir com a nossa mensagem. Nós estamos numa série de mensagens chamada Conhecer de Deus e de nós mesmos. O propósito dessa série é nós conhecermos a Deus, porque é um pressuposto fundamental para que nós nos conheçamos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente não buscar conhecer Deus, eu vou dizer, é impossível você ter autoconhecimento sozinho por si mesmo. Até porque o nosso coração é enganoso. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais a gente busca nos conhecer, mais sede nós temos de conhecer a Deus. Então, nós temos falado sobre alguns atributos de Deus, falamos sobre a glória de Deus, falamos... Hoje a gente vai conversar sobre a eternidade, o que realmente dura para sempre, eternidade. E para isso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, ou ligar o seu dispositivo eletrônico, ou ainda acompanhar o texto aqui, no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, Antigo Testamento, capítulo 4, do verso 28 ao verso 37. Daniel, capítulo 4, do verso 28 ao verso 37. Profeta Daniel, capítulo 4, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço. Esse 12 meses depois, vou te dar um contexto, tem a ver com um sonho que ele teve no ano anterior, que deixou ele completamente perturbado. Daniel interpretou esse sonho, Daniel falou o que iria acontecer, Daniel deu as instruções de Deus, mas a gente vai ver se Nabucodonosor tomou as instruções ou não. Por isso esse registro. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Parênteses aqui para eu te dar o contexto. Era sobre esse sonho. Daniel o tinha avisado. Toda honra e toda glória ao Eterno e não a você. Ele teve 12 meses para entender a mensagem. E aqui ele tomou uma posição completamente oposta. E aí a palavra de Deus se fez cumprida. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Até aí, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Santo, santo, santo Deus, Pai de amor, de misericórdia e graça, obrigado porque nós estamos aqui diante da Tua palavra, palavra que tem poder, palavra que é viva, palavra que dura para sempre, e por isso nós aqui humildemente
clamamos ao Teu Santo Espírito que o Senhor sopre sobre os nossos corações. Traga-nos entendimento daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer, a prática da vida, e que isso não pare apenas no nosso intelecto, mas que faça morada no nosso coração e que seja reverberado nas nossas mãos, para que a gente possa compartilhar a boa notícia que vem do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Heráclito, filósofo pré-socrático, ao defender a sua tese de que o mundo é uma constante mudança, ele lançou uma famosa frase, que é a seguinte: tudo flui e nada permanece. Talvez você tenha já ouvido ou estudado no ensino médio sobre aquela analogia de que ninguém entra e sai o mesmo de um rio. Essa analogia de que o rio está em constante mudança, ele não é o mesmo rio, e por isso que você só entra uma vez, uma única vez, quando você entra outro rio, e você é uma outra pessoa, veio desse filósofo pré-socrático. Se considerarmos, a partir desse axioma que ele nos traz, que até mesmo o ser e o existir não pode permanecer, porque tudo está fluindo, nada para, então a conclusão lógica é que nada é para sempre. Já parou para pensar nisso? Nada é para sempre. Nada é eterno. Vou te dar alguns exemplos. Um que às vezes eu fico incomodado, principalmente nessa temporada. Eu faço meu café, aí eu vou fazer outra coisa, rapidinho eu volto, meu café esfriou. Nada é eterno. Nem mesmo a quentura do café. Você bobeou, ele esfriou. O sol se põe. A tempestade, ou os dias terríveis de tempestade, se acalmam. Ela tem fim. O tempo passa. Gente, como o tempo passa. Estou vendo aqui um monte de família com crianças das mais diversas idades, né? Passa, Luana. Isaac está aí no colo, mas passa, cresce. Vai ficar barbudo, né? Será igual o pastor? Aí o pai não vai gostar. Cresce! Cresce, as crianças crescem, elas não brincam mais. O tempo passa, o tempo passa. Os fios pretos se tornam brancos. Essa é a rotina da vida. Nada dura para sempre. Essa é uma grande verdade. E eu vou te dizer uma coisa, nem mesmo os impérios duram para sempre. É para pensar nisso? Né? Quem gosta de história, quem está aí lecionando, quem está estudando para o vestibular, sabe, está com a memória fresca de que os impérios não duram para sempre. A história da humanidade atesta isso. O império do Egito, ele foi tomado pela Síria. A Síria depois foi conquistada pela Babilônia, e aqui nesse momento que nós estamos do contexto bíblico. Mas depois a Babilônia, ela é submetida ao Império Persa. O Império Persa, ele cai diante da Grécia, que vem avançando com o território, mas nem mesmo a Grécia consegue permanecer diante do Império Romano. E depois o Império Romano ele é quebrado, né, na história recente pelas diversas invasões bárbaras, e aí a Europa fragmenta e nós já chegamos pertinho de nós e alguém vai dizer, mas existe a superpotência dos Estados Unidos. Até quando? A pergunta é até quando? Nenhum império permanece para sempre. Não há uma nação, não há um governo, não há uma moeda, não há um poder que dure para sempre. Essa é a história da humanidade. Porém, no texto que nós lemos aqui, nós temos a história de um rei fanfarrão, um rei arrogante, um rei cheio de si, que acreditava que a Babilônia iria durar para sempre. Fundamentado, muito provavelmente, na riqueza do seu império, no seu poder e violência de exércitos, na educação, que tinha uma educação apurada, a localidade, os seus grandes muros de defesa, né, largos, são duplos, dando mais de 20 metros de largura, uma altura de quase 100 metros, né, o tamanho daquele prédio da FIEC lá na Avenida Paulista, sabe? Chama de Esqueirão, 100 metros. Imagina uma muralha 100 metros, é o tamanho daquele prédio. Então ele tinha segurança e achava que ele era o dono do mundo. E aí o texto diz que na cobertura do palácio real,
comendo as suas especiarias, talvez com uma taça de ouro nas suas mãos, bebendo um vinho. Ele está de frente para os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, quando ele declara essa frase no versículo 30. Acaso não é esta a grande Babilônia, a maior de todas, que eu construí como capital do meu reino, do meu império, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? Seu nome, Nabucodonosor, cujo coração se enchia de orgulho ao dizer que tudo que ele construiu, tudo que ele fortaleceu, era para estabelecer o seu nome para sempre, o seu reinado para sempre. Em algum momento, o rei Nabucodonosor, aí nesse crescimento exponencial do seu império, em algum momento da história, ele começou a utilizar demasiadamente o pronome na primeira pessoa, e junto com o pronome na primeira pessoa, o pronome possessivo, né? É eu, meu, minha. É tudo meu. Nada nós, nada reino, é meu. E de fato, a Babilônia, sim, era naquele tempo a maior cidade, a mais fortalecida, a cidade mais segura e mais bela daquele mundo antigo. Mas nem por isso significava que o reino daquela cidade era eterno, que Nabucodonosor era soberano e rei de todo o mundo. Pelo contrário, ele ainda proclamava suas palavras cheias de arrogância quando ele ouve do céu uma voz dizendo, olha só, o texto bíblico é enfático, né? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, acabou, você não manda, você não tem o controle, você será expulso do meio dos seus homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois, passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Imediatamente o julgamento cai sobre Nabucodonosor e ele realmente alimentou-se de capim, ficou retirado do convívio social e ficou como se fosse um animal, sem a sua faculdade mental plena. Isso nos ensina uma coisa muito importante. O orgulho nos cega, a soberba nos devora. Porque o profeta Daniel, depois em casa, você pode conferir o contexto anterior, tinha interpretado o sonho e tinha falado, Nabucodonosor, a glória não é sua, se arrependa e dê honra e glória ao Rei dos Reis. Mas ele quis tomar um caminho de arrogância. Então a soberba, ela nos devora, ela nos engana e o orgulho nos cega. E aí quando o orgulho nos cega, nós caímos em ilusões. Aliás, a soberba parece estar cada dia mais alta, né, por assim dizer, na nossa sociedade. Por quê? A gente vê que a nossa sociedade muitas vezes incentiva práticas soberbas, cada vez mais narcisistas, cada vez mais individualistas, em que certos graus de arrogância, certas posturas de soberba são até mesmo premiados pela família, pelos pais, pelas pessoas que convivem. Não, está certo, tem que ser assim. Desde pequeno, somos incentivados a trabalhar a nossa autoestima. Não que isso seja errado. Não é errado trabalhar a autoestima. Mas a forma atual de ensinar as crianças não é trabalhar a autoestima. O que a gente tem visto no mundo é uma ideia arrogante de que sempre a criança é melhor que todas as outras. Né? Não sei se você já viu essa situação. Né? E às vezes acontece de uma maneira até inconsciente. Até entre mães que se gostam. Às vezes um comentário está cheio de soberba e arrogância, né? Ai, seu filho, ai que belezinha, quantos anos ele tem? Ah, ele tem, acabou de fazer 1 aninho e 2 meses. Sério? Nossa, o meu tem 9 meses. Ah, sério, que legal. Mas, então, é que o meu tem 9 meses, ele fala 3 línguas, ele faz suco de laranja, ele já entrou, já tem uma vaga no MIT, e assim, nossa, o seu está super atrasado, menina. Você já foi procurar uma recomendação? As mães, muitas vezes, fazem isso entre elas. Né? Porque o meu filho é melhor que o seu. O meu filho nasceu para ganhar. O meu filho vai ser o melhor.
né? O meu filho tem a vaga única para ser o astronauta e tal. Então, aquele ensinamento de que você é especial, você é a única criança, você é a melhor da sua sala, só você consegue, isso vai gerando não uma educação cristã, mas uma educação cheia de soberba e orgulho nas crianças desde pequenas. De fato, as crianças e os adolescentes acabam tomando isso por verdade, mas não só as crianças e adolescentes, os adultos também. Os adultos também tomam muitas vezes atitudes de soberba, né? Em nome da ideia, não, pastor, mas eu preciso me amar. E eu preciso me amar acima de todas as outras coisas, acima de todas as outras pessoas. Porque se eu, aí já tem a justificativa, se eu não me amar acima de todas as outras coisas, como é que eu posso amar outra pessoa? É uma justificativa meio falsa. Porque a Bíblia diz que o que eu tenho que amar acima de todas as coisas é a Deus. E eu tenho que considerar os desejos dos outros superiores ao meu. Então, eu tenho que me amar. Claro, nós temos que nos cuidar. Mas acima de tudo está Deus. E Deus nos chama a cuidar uns dos outros. Então, o resultado da nossa sociedade é que está cheio de gente assim, né? Peito estufado, ombros para trás, queixo levantadinho, sorrisinho sem dente, sabe? Mão fechada. Aqui, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou, aqui a gente faz. Aqui, e às vezes até em meios eclesiásticos, né? Às vezes acontece. Não, porque eu sou o pastor Laci. Ah, não, falar que eu sou o pastor Laci é muito, né, para mim. Então eu vou tirar o meu foco, né? Vou dar uma só ajeitadinha aqui e tipo, vocês estão na melhor igreja de Indaiatuba. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vocês estão na igreja, essa igreja aqui é séria. Essa igreja aqui faz, essa igreja aqui, porque essa igreja aqui... Essa igreja aqui, meus irmãos, é uma comunidade cheia de pecador. Eu e você. Eu e você. Então, assim, não tem igreja melhor, nem igreja pior, porque a igreja de Cristo Jesus é uma só, que vai além de denominações. Então, a igreja de Cristo Jesus aqui na cidade de Indaiatuba tem um monte de igreja. Nós temos um monte de irmãos que estão se reunindo, às vezes, no mesmo horário, em diferentes localidades. Mas, muitas vezes, a gente é tomado por essa soberba. Não, nós somos os melhores, eu sou o cara. O mundo não pode viver sem mim. O mundo não pode, eu faço, eu sei, deixa comigo. Né? Tem aquela frase, deixa com o pai. Eu mato no peito, eu faço, eu. É muito insano pensar que existem pessoas que realmente acreditam na superioridade individual e que não consideram que o poder, a glória e a beleza não duram para sempre. Né? Tem gente que se alicerça na beleza. A gente está numa ditadura da beleza nas redes sociais. Então, remédios, cosméticos, cirurgias, como se isso pudesse trazer algum tipo de poder e como se a beleza fosse emoldurada para sempre. A soberba nos cega para o fato de que nada dura para sempre. Ela nos cega, nada dura para sempre. Então entendam uma coisa que eu vou dizer para vocês nessa manhã. Nada dura para sempre, exceto Deus. Deus dura eternamente, porque Ele não é uma coisa, Ele não é uma coisa criada, Ele é Espírito, conversamos sobre Ele ser Espírito semana passada, Ele é Espírito infinito, que está além do tempo e espaço, e é interessante pensar que toda coisa criada, agora estou falando das coisas criadas, elas têm um começo, e por consequência, elas têm um fim. Né? A coisa criada, ela tem um fim. Eu vou te dar alguns exemplos assim mais palpáveis, que fica mais fácil da gente pensar. A cadeira tem um começo. Essa cadeira aí que você está sentado, ela tem um começo. Se você virar ela e procurar a data de fabricação, tem uma data de fabricação. Ela pode ser destruída, ela pode ser quebrada, ela pode ser reciclada. As borboletas que a gente vê no Parque Ecológico, maravilhosas, elas têm uma expectativa de vida entre 2 a 6 semanas. Elas têm um começo que pode durar até 6 semanas. Um concerto de uma orquestra tem duração, tem começo, meio e fim, 90 minutos. Os maiores, 5 horas. Acabou? É a duração. Tudo tem um começo, tudo tem um final. Logo, toda a existência material pressupõe um início de existência, ok? Essa mesa que nós estamos vendo aqui, linda, maravilhosa por sinal, ela tem um começo. Ela tem um começo que começa quando? Nós não sabemos a data, começa com uma árvore, a base dela, porque ela é de madeira. E essa árvore pode ter até mesmo séculos de existência. Em cima dela nós temos um mármore,
que pode ter muito mais tempo ainda, mas tem um começo. Ele foi retirado, ele foi moldado e ela foi fabricada aqui e estamos olhando um belíssimo móvel. Eu e você existimos. Por que nós existimos? Porque é uma questão lógica de que um dia nós fomos criados, nós nascemos e viemos a este mundo e iniciou-se então a nossa existência. Eu não sei você, mas eu posso dizer seguramente que eu existo desde 1985. Antes disso, eu não existia. Então, há um ponto na história em que eu e você passamos a existir. Toda existência material pressupõe um começo. Só que Deus nunca começou. Já parou para pensar nisso? Deus nunca começou. Deus não tem início. Ao mesmo tempo que Deus nunca acabará, porque Deus não tem fim. E se você já está pensando aonde eu vou chegar, você já está preocupado, né? Porque olha que interessante. Se eu falei que toda existência pressupõe um início, mas Deus não tem um início, a gente tem um problema, no mínimo, de lógica aqui. Se toda existência pressupõe um início, e Deus não tem um início, como que a gente resolve isso? Preste atenção no que eu vou dizer. Filosoficamente, afirmar que Deus existe, é concordar que Ele teve um começo. Se Deus teve um começo, então Ele existiria dentro da existência. E sendo parte da existência, Ele não seria o seu Criador. Temos um problema. O que nos resta afirmar? Se Ele não pode ser criado dentro da existência, o que nos resta afirmar? Simples. Deus não existe. E Deus nunca existiu. Que isso, pastor? A gente não está numa igreja? Calma. A gente está numa igreja cristã, a gente está numa igreja presbiteriana, o pastor está falando, né, nessa hora tem que tomar até cuidado, porque você recorta essa fala minha no YouTube e já coloca só o recorte, pronto, né? Deus não existe e nunca existiu. Você está, pastor, a negar Deus? Não! É exatamente o oposto. Eu estou a afirmar Deus, pois se dissermos que Deus existe, então o negamos, pois quem existe dentro da existência são criaturas, eu e você. Deus está além de toda a existência. É muito mais do que o conceito de existir. Deus transcende a essência do conceito existir. Ele está para além da existência. Por isso que Deus não existe. Deus é. Pode pegar para mim, por favor, Felipe? Deus, Ele é. Você não corre o risco de eu ficar correndo atrás da folha, né? Deus é. Deus não existe. Ele é. É muito mais do que existência. Ele é. O filósofo da religião e teólogo também, Paul Tillich, alemão, ele afirmou o seguinte na sua teologia sistemática. Olha só o que ele disse. Deus não existe. Ele é Ele mesmo. Perceba a diferença. Ele é. Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é Ele mesmo, para além de toda a essência, para além de toda a existência, Deus é, e por ser, isso é maravilhoso, Deus é no passado, Deus é no presente, e Deus é no futuro. Olha só que interessante, a gente não conjuga a existência de Deus. Eu fui uma criança bem serelepe nos anos 80, eu espero em Deus que eu serei alguém mais sábio no fim da vida. Mas eu estou conjugando. No passado, eu sou, presente, e no futuro eu serei. Deus não. Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro. Então é muito mais do que existir. Deus não pode ser cronometrado, porque o tempo dele não é o nosso tempo cronos. Deus não pode ser reduzido. Ele transcende o tempo. Ele cria o tempo. Por quê? Porque Ele é. Então Deus não tem um passado. Deus não tem um futuro. Então como que a gente pode dizer a respeito da eternidade de Deus? Ele é um eterno presente. Pastor, eu não entendi. Tudo bem, eu também não entendi isso. E a gente nunca vai entender porque a gente está dentro do cronos. A gente está dentro do tempo. A gente vive dentro do tempo. Deus é além. É além. Ele é um eterno presente. E esse é o conceito da eternidade de Deus. Vocês se lembram quando a gente começou o culto, sabe, fazendo uma leitura calma e trazendo ao coração do Salmo 90? Salmo 90, verso 2 diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és. A gente mal entende a eternidade, e Deus é de eternidade a eternidade.
É muito além. É muito além. Então, nesse sentido, o pregador puritano escocês, Thomas Boston, lá no século XVII, ele disse uma frase, essa frase é maravilhosa. Ele era, aqui ele até conjugou, mas você vai entender por quê. Ele era desde a eternidade antes do tempo. Antes do tempo. E permanecerá até a eternidade quando não mais existir tempo. Eu nem sei como que ele conseguiu conceber isso, né? Se a gente está dentro do tempo, o que é ser depois do tempo? Mas ele é. Sem princípio de vida, ou sem fim dos dias. Deus transcende tudo isso. Nós sabemos que é difícil de compreender em termos lógicos e racionais, porque é óbvio, a gente gasta tempo no tempo, a gente investe tempo no tempo, a gente vive, trabalha, educa, come, cresce no tempo. Por isso que a gente pergunta, que horas são? Ah, pastor, o culto vai até que horas? Que horas que começa? As pessoas perguntaram, amanhã tem culto? Tem. Começa às 10, a gente vive no tempo. Quantos anos você tem? É uma pergunta sobre tempo. Ah, prazer, eu tenho X anos, eu tenho XX. Quando que você terminou a faculdade? Tempo. Ah, você terminou a faculdade lá naquele tempo? Puxa, que legal. E o seu bisavô morreu em que ano? Tempo. Tudo é tempo. Mas Deus vai além do tempo. E por isso que Ele é eterno. Puxa, mas como que a gente vai pensar isso, né? Vou tentar pensar aqui, como é que é essa relação, né? Vamos pegar esse cabo aqui. E por que a gente, muitas vezes, está preso no conceito de Cronos, né? Imagina esse cabo aqui, imagine que esse cabo não tem fim, né? Ele foi embora, ele está parando ali, mas faz de conta que você não vê ele vai embora. Mas eu tenho a pontinha do cabo aqui. Aonde que a gente vive a nossa existência? Espero viver bem, assim, com energia e força, igual o Onofre ali. Está mais preparado fisicamente do que eu, né? Eu quero seguir essa linha, né? Mas o que são 110 anos na existência de tudo? Então a nossa vida é a pontinha desse cabo aqui. Aqui a gente nasce, aqui a gente cresce, aqui a gente estuda, aqui a gente entra na faculdade, aí a gente trabalha tudo isso, aí a gente aposenta, aí a gente vê os netos, aí a gente vai ficando fraco, aí a gente vai ficando cansado. Acabou. Esse é o nosso Cronos. Só que tem tudo isso daqui. A gente está preso aqui. Né? A gente fica, não, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que sei lá o que aqui, eu tenho que sei lá o que, mas isso daqui, que não tem fim, é a eternidade. A eternidade que eu e você podemos estar com Cristo Jesus não tem fim. Então às vezes a gente fica super preocupado, ansioso. Eu não sei o que aconteceu, um problema aqui. Mas eu e você somos cidadãos não daqui, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos da eternidade. Não tem fim. Você vai indo e não tem fim. Mas a gente insiste em se preocupar com esse nosso tempinho. Ao invés de a gente usar esse nosso tempinho para viver já a eternidade, pregar o Evangelho, falar de Jesus e falar, olha, existe uma eternidade maravilhosa que nos espera. Então, a gente pode entender um pouquinho do que é a eternidade. Por que eu usei o exemplo do cabo? Porque essa é a nossa vida. Tem um começo. A gente tem um começo. A nossa alma tem um começo. Aí ela segue para a imortalidade. Né? Nós temos a ponta do cabo. Deus não. Deus, Ele é eterno. Só que quando a gente começa a entender, por isso que conhecer mais de Deus é conhecer mais de nós mesmos. Quando a gente começa a entender a eternidade de Deus, a gente descobre mais sobre nós. O que, pastor? Qual que é a grande descoberta sobre nós? Eu e você somos neblina. Eu e você somos relva. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu não sei nem o que é o amanhã. Já parou para pensar nisso? A gente faz planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor, diz Provérbios. Né? Eu tenho planos. Eu tenho planos para a minha aposentadoria. Né? Eu tenho planos de... A Júnia não quer me deixar pregar depois de jubilado, porque ela disse que daí eu já falo besteira na fase da juventude, imagine depois, né? Mas eu quero continuar pregando, eu quero continuar envolvido, trabalhando com pastores mais jovens, tentando compartilhar um pouco. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O texto bíblico diz: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã! Eu cheguei hoje de manhã aqui, vim de carro. Guga estava aqui desde as 6 da manhã para dar um geral aqui na igreja, né?
E se no caminho acontece alguma coisa com o pastor? Eu não sei o dia da manhã, acabou, o pastor morreu, foi para a glória. É isso a vida, é isso. Aí o Guga ia pegar, né? Aí o Guga tinha que subir aqui, né? E trazer a palavra, né? Porque isso, a gente não sabe nem o dia da manhã, por quê? Porque a gente é neblina. É um pouco tempo e depois passou. Salmo 103, a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então, quando nós compreendemos isso, nós temos uma dimensão real de quem nós somos, mas a gente conhece mais a Deus. Porque se Ele é eterno, sabe o que significa isso? É maravilhoso? Todos os atributos de Deus são eternos. Todos os atributos são eternos. Ou seja, o seu amor também não tem começo e não tem fim. Vai de leste a oeste, é infinito. O seu nome é eterno. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Sua fidelidade dura para sempre. Salmo 45. Seu trono é eterno. Salmos 32. Sua aliança, a aliança que ele fez com o seu povo, eu e você, que ele começou lá com Abraão, Gênesis 17, é uma aliança, é um pacto eterno. Suas palavras, as palavras de Cristo Jesus, jamais passarão. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 24, o amor de Deus dura para sempre. É o refrão do Salmo 136. Seu amor dura para sempre. Então todos os atributos de Deus são eternos. A eternidade é a própria divindade de Deus. Se Ele não fosse eterno, Ele não seria Deus. Mas porque Ele é eterno, Ele é bom o tempo todo. A misericórdia dEle é eterna. Por isso que lá em Lamentações capítulo 22 vai dizer que a cada manhã se renova, se renova, se renova. É eterno, se renova. Pô, pastor, hoje eu tive um dia muito mal. Eu estou muito mal. Ore por mim. Vamos sentar, vamos conversar? Vamos. Mas e o amanhã? Tenha fé, tenha bom ânimo, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ela se renova, ela é eterna. Ela é eterna por toda a eternidade. Então nós iremos perceber que nós só iremos perceber a maravilhosa essência eterna de Deus se pararmos de olhar para nós e olharmos para Ele, né? Esse é, digamos assim, o segredo. Quando o rei fanfarrão, Nabucodonosor, olhou para Deus, aí ele caiu em si e percebeu quem ele era. Olha só o verso bíblico que nós lemos. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu. Esse é o primeiro movimento. Ele deixa de olhar para si e olha para o céu. Ele deixa de olhar para o eu e olha para o céu. Levantar os olhos para o céu, na literatura bíblica, é olhar para Deus. Por isso que nos Salmos dizem muitos, eu contemplo os céus, levantei os meus olhos. É uma ação de adoração e de buscar a Deus. Percebi, continua o verso, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Segundo movimento, a descoberta que eu não vivo para sempre. Só Deus vive para sempre. Então eu tenho que honrar, eu tenho que glorificar aquele que vive para sempre, sem começo e fim. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. É o terceiro movimento. Todos os atributos de Deus são eternos, inclusive o seu reino. Inclusive o seu reino é eterno. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs? A gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo e levantarmos os nossos olhos para o eterno. Eu gosto dessas expressões, os ditados populares brasileiros, né? Olhar para o próprio umbigo, ter o rei na barriga, ser a última bolacha do pacote, né? Legal, né? Divertido isso daí. São todos termos para designar a arrogância humana, que cega, que traz a ilusão da eternidade. Tem gente que acha mesmo que é a última bolacha do pacote. É surreal isso, acontece, é loucura, mas na arrogância você acha que você domina o tempo, que você tem controle sobre a história e que o mundo gira em torno do seu eu. Algumas pessoas, só para citar, se perderam na arrogância. Você sabe essas histórias, são histórias famosas. Napoleão Bonaparte, na sua invasão diante da Rússia, seu orgulho e arrogância o levaram para uma derrota ridícula. Os russos fizeram uma estratégia de deixar o exército dele passando fome no frio, sabe? Como ele não pensou nisso? Nossa, a Rússia é frio? Será? Né? A arrogância cegou um baita de um comandante. John Lennon, né? Quando declarou que os Beatles eram os mais populares que Jesus, né? Ele foi lá e declarou, ele tentou se desculpar depois, mas aquilo fechou tantas portas para shows, para eventos ao vivo, que isso começou a gerar intrigas dentro da própria banda, né? E não poucas vezes, nós, vamos parar de falar dos outros, mas eu
você, nos tornamos arrogantes achando que nós somos eternos. Não, eu controlo o tempo. Eu controlo, eu sei. Como assim, pastor? A Bíblia diz para mim e para você, e é muita sabedoria isso se você levar para a sua prática de vida, que há tempo para tudo. Não importa em que tempo da vida você se encontra aqui hoje, mas você será muito sábio se você tomar essa palavra e viver e praticar ela. Há tempo para tudo. Olha só o que o sábio diz em Eclesiastes: para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, gente, tem tempo de arrancar o que se plantou, tem tempo de matar, tem tempo de curar, tem tempo de derrubar, tem tempo de construir, tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de chorar, e tem tempo de rir também, é normal, tem tempo de prantear, tempo de dançar. Deus estabeleceu um tempo para tudo debaixo do céu. O texto bíblico começa, né? Para cada coisa debaixo do céu, para lembrar onde nós estamos. Eu e você estamos debaixo do céu. Não estamos para além do céu. Muitas vezes a gente não respeita e nós achamos que nós estamos para cima do céu. A Bíblia diz que há tempo oportuno para ensinar uma criança nos caminhos do eterno. Você, pai, mãe, responsável pelos pequenos, há tempo específico para você educar os seus filhos nos caminhos de Deus. E esse tempo é da infância. Fale sobre Cristo ao comer, ao se levantar, ao caminhar, ao brincar. Brinque com eles falando sobre as narrativas bíblicas. Traga-os para a igreja. Esse é o tempo para a criança aprender. Criança é esponja. Invista esse tempo nos seus filhotinhos, né? Essas coisas lindas, né? E que tem que estar aqui mesmo, dentro da igreja, na casa do Pai. Invista um tempo com as crianças. A Bíblia diz, jovem, adolescente. Então você aí que passou dos 12, está nos 20, está nos 25, até nos 30, aproveite os dias da tua juventude, porque óbvio, a juventude e o vigor são passageiros. É passageiros. Poxa, pastor, pintou uma oportunidade de eu fazer missão lá em Angola e furar um poço artesiano. Você tem 25 anos, você tem braço para isso? Vai! Porque depois, quando você tiver com 70, você não vai furar um poço artesiano na Angola. É lógico, gente, é lógico. A Bíblia diz: o cabelo grisalho é uma coroa do esplendor. Você quer essa coroa do esplendor? Poxa, eu quero ser muito sábio. Não adianta pintar o seu cabelo de branco. É só a experiência da vida, da jornada. Exige tempo, exige maturidade. Não tem sabedoria sem dedicação no tempo e no temor ao Senhor. Mas a atual sociedade, com o seu senso arrogante, de controle, não respeita essas janelas históricas da vida. E aqui eu não estou dizendo que existem regras, tem coisas no tempo que podem ser maleáveis, mas toma cuidado, porque tem muita gente adulta se vestindo como adolescente, achando que está arrasando. Toma cuidado, que tem muitos adolescentes de 40 anos que ainda não querem sair da casa do papis e da mames, né? Porque está muito confortável lá viver com o papai e com a mamãe. Depois eu vejo, eu acho que eu vou trabalhar com os 45. Há tempo para tudo na vida. Se você não começa a trabalhar antes dos 20, meu irmão, depois é difícil pegar, né? Casais que acham que podem viajar o mundo todo. Eu quero curtir os meus primeiros 25 anos de casado. Aí depois eu vou ver, né? Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Eu quero conquistar, fazer uma visita em todos os países do mundo. Depois você senta lá com a Luana e pergunta se ela troca um Isaac por uma viagem na Europa. Gente, solteiros, né, que vivem a eternidade da solteirice, né? Não percebe que o tempo vai passando. E acha que ainda tem 18 anos. Ainda acha que é bonito. Né? E não abaixa o padrão da beleza. Não, eu estou procurando a mulher perfeita, pastor. Né? O meu par perfeito inalcançável. Crianças que são treinadas, infelizmente, a serem mini-adultas. Tem o oposto também. Não respeita a janela histórica. Não, vamos fazer. A criança nem tem 2 anos, ela já tem um perfil no Instagram. Ela quer brincar, a mãe tira ela da brincadeira para ela fazer um videozinho, uma dancinha do TikTok, para ver se ela fica famosa, vai no Raul Gil. A criança não quer ir no Raul Gil, a criança quer brincar, a criança quer se divertir, a criança quer correr nesse parque, né? Quer correr dentro da igreja, quer correr em qualquer lugar. Ela não quer ficar famosa.
Mas a mãe quer que a criança seja influencer, né? Então elas são privadas de serem crianças. Janela histórica, Deus instituiu essas coisas, né? Pessoas que não têm experiência de vida profissional ou familiar, que só vem com décadas, gente. Tem coisa que só vem com décadas. Só que o que eles fazem? Querem lançar livros e cursos para ensinar outras pessoas que elas mesmas nunca vivenciaram por completo. Isso foi engraçado, porque eu tenho um amigo que ele escreveu um livro sobre casamento. É meu amigo, eu brinco com ele, eu já falei isso para ele. Falei, cara, hoje ele até meio que se arrependeu que ele escreveu um livro sobre casamento, porque ele não divulga mais esse livro. Eu já brinquei com ele, porque eu tinha falado antes, quando a gente estava no seminário. Eu tinha 5 anos de casado, ele nem tinha casado ainda. Mas ele já escreveu um livro sobre casamento. Gente, eu não tenho nem 15 anos de casamento. Eu não posso escrever um livro de casamento. Eu posso te dar dicas bíblicas e conselhos, mas escrever um livro sobre casamento é quando eu e a minha veinha tiver feito bodas de diamante, carvalho. Aí sim, aí sim. Por isso que a gente precisa honrar os mais velhos. Por isso que quando eu tenho qualquer dúvida no meu casamento sobre a educação da minha filha, eu não tenho vergonha não. Eu ligo para um presbítero, para um amigo em outra cidade, que já é vô. Por quê? Porque ele tem fio branco, coroa da sabedoria. Ele tem a resposta certa, que só vem com o tempo. Mas tem gente que quer dar curso, né? Tem coach de tudo, profissional, como você vai ganhar dinheiro. Ele não ganhou ainda, mas ele já está vendendo um curso para você. Né? Tem disso daí. Enfim, são esses exemplos. É arrogância dizer, eu tenho todo o tempo do mundo. Não perceber a inexorabilidade do passar do tempo é arrogância ou ignorância, porque nada dura para sempre, exceto Deus. Por fim, o passar do tempo nos conduz à triste realidade da morte. A morte é um lembrete amargo da nossa fragilidade. É um lembrete amargo de que nada dura para sempre. A morte física revela a realidade de que a nossa pequenez é transitória, passa. A morte espiritual revela a efetividade também e triste do pecado, da nossa separação de Deus. Porque Deus é eterno, a implicação prática é que nós, pecadores, devido à arrogância do pecado, escolhemos viver em separação espiritual de Deus. Essa é a realidade da morte, separação de Deus. E se Deus é eterno e a gente escolheu viver longe dele, a separação também caminha rumo à eternidade. E muitas pessoas não param para pensar nisso. Quem poderia suportar ficar separado do amor de Deus para sempre? Você consegue imaginar isso? Para sempre longe do amor e da graça de Deus. Que loucura é essa? Mas nós escolhemos isso. Lá em Adão e Eva. Eu e você escolhemos isso. E se a morte espiritual é realidade de uma escolha humana, a nossa única solução seria a realidade de algo que é eterno. E algo que é eterno só pode ser divino. Não vem do pastor, não vem de você, tem que ser algo divino. Portanto, graças à eternidade de Deus, é que Ele, somente Ele, pode garantir uma vida plena, um tipo de vida abundante, uma vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. É Ele que detém a eternidade da vida. O Deus eterno garante a vida eterna. Se nada dura para sempre, o Deus eterno garante a vida eterna. Como Ele faz isso? A palavra de Deus diz que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tinha separação eterna, o próprio Deus providenciou a resposta, que é a vida eterna. E como Ele faz isso? Dando o seu Filho. O seu próprio Filho. Então Jesus é o eterno Filho de Deus, e sabendo da sua eternidade, Ele mesmo dá a sua vida, para aqueles que creem no seu nome, possam ter vida eterna. Ele passa pela morte, para que eu e você tenhamos vida eterna. Ao morrer numa cruz, Jesus traz salvação. Ele traz salvação. Ele resolve o nosso problema da morte espiritual, porque nós somos perdoados por Deus. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 diz, esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Pastor, eu quero a vida eterna. Pastor, eu quero essa vida eterna. O que eu preciso fazer? Arrependa-se da sua arrogância. Arrependa-se da sua pecaminosidade. Creia que Cristo Jesus é Deus. Então siga Jesus.
Quanto eu tenho que pagar, pastor? Você não tem que pagar nada. O que eu tenho que fazer, pastor? Você não tem que fazer nada. Você precisa crer. Confessar, crer e seguir. Então você terá a vida eterna. Ainda teremos problemas e desafios nessa vida, claro, tribulações. Mas em Cristo Jesus a gente já caminha para a eternidade. E quando esse tempo aqui chegar ao fim, todas essas tribulações chegarão ao fim e viveremos para sempre na plenitude da presença de Deus. A eternidade, ela continua sendo um mistério que transcende a nossa intelectualidade, a nossa mente. Ultrapassa a nossa lógica. Ultrapassa a racionalidade mortal. Mas pela fé em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você numa cruz, nós sabemos que a vida eterna é real. Nós desfrutamos da vida eterna. Nós temos em Jesus a vida eterna. E se você crê nisso, então jamais poderia perder a vida eterna, a não ser que Deus deixasse de ser eterno. Mas a verdade é que Deus, o seu amor e a sua graça, são eternos e duram para sempre. E Jesus é o nosso Salvador. Por isso que Jesus, sendo Deus, é exatamente o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se essa é a nossa esperança, então ela é certa e ela é eterna, pois a nossa esperança é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Quero te convidar a se colocar em pé, fechar os teus olhos, nós vamos orar nesse momento. Eu sei que nós vivemos no tempo, eu também vivo no tempo, nós temos horário, nós temos uma liturgia diária, nós temos afazeres, trabalho, até porque tudo debaixo do céu tem uma liturgia, o sol nasce, o sol se põe, mas Deus está acima do céu, Deus é eterno, Deus ele transcende o tempo, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é para todo o sempre. E o seu amor é eterno por mim e por você. A salvação de Deus é eterna. A graça de Deus é eterna. Por isso que você pode descansar, que se você crê em Jesus, você vai perseverar até o fim. Porque a obra é de Cristo Jesus. E se agora você declara que Cristo Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você jamais poderá perder a salvação, porque a salvação não está em você, a salvação está em Cristo Jesus, e Ele é eterno, e Ele dura para sempre, Ele não mente, a palavra dEle é fiel. Por isso nós temos vida plena e eterna. Eu te encorajo nesse momento, você fazer uma oração onde você está, talvez você precise confessar a Deus o seu pecado, muitas vezes do orgulho, da soberba, muitas vezes de construir tanto planejamento, mas sem antes depositar aos pés do nosso Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer, Ele sempre vai fazer. Não há coisa melhor do que entregar o teu caminho para aquele que é eterno e que sabe o que é melhor para a sua vida. Ele é eterno. Ó Deus, Pai de amor, obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos nessa manhã um pouco mais sobre a tua eternidade. Ainda somos pequenos, frágeis, totalmente limitados, pecadores, e que nem conseguem conjecturar tão bem o que é a eternidade, mas pela fé em Cristo Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que abriu os nossos olhos dos nossos corações, nós podemos viver seguros que as nossas vidas estão na eternidade, porque Cristo Jesus entregou por nós numa cruz, nos lavou com o seu sangue, nos perdoou dos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Obrigado, Pai, porque nem mesmo a morte é um ponto final na nossa história, mas em Cristo Jesus a gente tem ressurreição e vida. Ele é a ressurreição e a vida. Obrigado porque a gente pode compreender que para sempre nós estamos seguros no Teu amor que não tem fim. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Santo Espírito de Deus, a vivermos a cada dia aqui nesse cronos, nesse tempo, como cidadãos dos céus. Que as pessoas possam ver nos nossos afazeres, na nossa ética, no nosso falar, no nosso testemunho,
que nós não pertencemos a esse reino, mas sim ao reino dos céus. E assim o Senhor nos proteja, Pai, contra o mal, nos encoraje a pregar e a viver e a seguir a Cristo Jesus, aquele que reina eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa manhã dentro do Cronos, mas por todo o Kairos, o tempo de Deus, toda a eternidade. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.